Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula, um formato bem diferente. O Abra pediu para a gente fazer dessa forma, já que no dia 3 houve a palestra muito importante e não foi possível a aula presencial. O nosso grupo ele é formado por mim, Matheus, pela Ana Clara, Ana Luísa, Eduarda, Kailane e a Laura. Nessa aula, nós vamos estudar sobre o contrato de comissão, uma modalidade contratual muito importante para os nossos estudos. Nós iremos compreender o conceito de contrato de comissão, quem são as partes envolvidas, os tipos de comissão, os direitos e deveres do comissário, as diferenças em relação ao mandato, à corretagem e à representação comercial, além dos riscos, responsabilidades e hipóteses de extinção do contrato. Embora pareça um tema distante da realidade, nós iremos perceber que ele está presente em diversas atividades comerciais do nosso dia a dia. Um exemplo disso é você pensar em um produtor rural que deseja vender a sua safra em outra cidade. Em vez de negociar diretamente, ele contrata alguém especializado, isso mesmo, um especialista, para que ele realize a venda. Essa pessoa fará a negociação em nome próprio, mas no interesse do produtor. Essa é uma situação típica de contrato de comissão. O contrato de comissão ele é uma modalidade contratual prevista nos artigos 693 e 709 do Código Civil. Ele trata-se de um contrato muito utilizado nas atividades empresariais e mercantis. O elemento mais importante para entendermos esse contrato é perceber que o comissário ele atua em nome próprio, mas por conta em nome de outra pessoa. Na prática, quem aparece perante terceiros é o comissário. Porém, quem realmente possui um interesse econômico no negócio é o comitente. Vou dar um exemplo para fixar melhor. Uma empresa deseja comprar 1000 toneladas de café, porém não quer revelar sua identidade. Ela contrata um intermediário para realizar as negociações. O vendedor acredita estar negociando diretamente com esse intermediário, quando, na verdade, existe uma empresa por trás da operação. Então, o comprador acha que está falando diretamente com o dono do produto, mas não, é um intermediário. Mas é importante uma reflexão. Por que uma empresa ela poderia querer ocultar a sua identidade em uma negociação? Parece estranho, mas há alguns motivos. Por exemplo, para evitar especulação de preços, preservar estratégias comerciais ou mesmo manter o sigilo sobre futuras operações. Partes do contrato. Nesse contrato encontramos 3 elementos fundamentais. O comitente é a pessoa que confia ao comissário a realização do negócio. Segunda pessoa, o comissário é quem executa a negociação. E a comissão, que além de nomear o contrato, também corresponde à remuneração recebida pelo comissário. Mais um exemplo. Uma montadora de veículos. Ela quer adquirir uma grande quantidade de aço. Então ela contrata um profissional especializado para negociar. Nesse caso, a montadora é o comitente, o intermediário, o comissário, e o valor pago pelo serviço, a comissão. Uma forma fácil de memorizar é pensar que o comissário recebe comissão. Pega a dica. Tipos de comissão. A doutrina, ela costuma dividir a comissão em 3 modalidades. Comissão imperativa, o comissário deve seguir rigorosamente as instruções recebidas. Por exemplo, o vendedor, o dono do produto, ou o interessado em comprar, ele diz:
Compre somente se o preço for inferior a R$ 100 por unidade. Não existe liberdade de decisão. Segundo, comissão indicativa. O comissário ele possui certa liberdade, mas ele deve manter o comitente informado. Por exemplo, o preço ideal é R$ 100, mas se você encontrar por 105 e a qualidade for superior, pode comprar. E por último, a comissão facultativa. Aqui, o comissário possui uma maior autonomia. Por exemplo, se o desejo é adquirir o melhor produto disponível, então confia-se a ele a sua avaliação. A gente pode imaginar que imperativa é o chefe muito controlador, indicativa, chefe que orienta e acompanha, e a facultativa, o chefe que confia amplamente na equipe. Representação imperfeita é uma das características mais importantes do contrato de comissão. É a chamada representação indireta ou imperfeita. O comissário, ele atua em nome próprio, ele representa o interesse do comitente, ele assume as relações jurídicas perante terceiros. Comparação com o mandato, tá? No mandato, o representante, ele atua em nome do representado. Na comissão, o comissário atua em nome próprio. Um exemplo para fixar, hein? Mandato. José assina um contrato representando oficialmente a empresa Alfa. Comissão. José assina em seu próprio nome, embora esteja agindo em benefício da empresa Alfa. Essa diferença, ela costuma aparecer bastante em provas. Então, fique atento para essa pegadinha, porque o Ávila pode acabar usando. Representação comercial versus comissão. Esses institutos eles são frequentemente confundidos. Vocês viram que quase que eu travei a língua aqui, né? Então, representante comercial, para não esquecer, ele age em nome da empresa e existe o vínculo direto entre empresa e cliente. O comissário, ele age em nome próprio. O terceiro nem sempre sabe quem é o verdadeiro interessado. Mais um exemplo para não esquecermos. Representante comercial da Coca-Cola. Ele está, nesse caso, ele vende produtos claramente em nome da empresa. Já o comissário, o comprador, ele negocia apenas com o comissário. Comissão versus corretagem. Outra confusão que ocorre, e é muito comum confundir esses dois termos, é entre comissão e corretagem. O corretor, ele apenas aproxima as partes. O comissário, ele realiza efetivamente o negócio. Então, falando de corretor, para facilitar, vamos para o ramo imobiliário. O corretor, ele apresenta o comprador ao vendedor. Depois disso, quem assina são as próprias partes. Ele só recebe uma comissão. No contrato de comissão, o comissário ele participa diretamente da contratação. Características principais do contrato. O contrato de comissão ele possui diversas características jurídicas. Então, bilateral. Ambas as partes possuem obrigações. Oneroso. Existe remuneração. Consensual. Nasce do acordo de vontades. Personalíssimo, depende da confiança. Não solene, não existe forma específica. E o tipo está previsto em lei. Termo do latim, o intuito personae. É uma expressão muito cobrada em provas. Com certeza vai cair. Significa que a contratação ela ocorre em razão das qualidades pessoais do contratado. Por exemplo, uma empresa contrata determinado profissional pela sua reputação e experiência, ou especialista. Direitos e deveres do comissário. O Código Civil ele estabelece deveres e direitos para proteger o equilíbrio contratual. Deveres: seguir as ordens do comitente, agir com diligência, atuar com boa-fé, prestar contas do negócio realizado.
Por exemplo, após vender mercadorias, o comissário ele deve ter a obrigação de informar quanto vendeu, por quanto foi e quais despesas ele realizou. Direitos: receber comissão, ser reembolsado, exercer direito de retenção. Exemplo, se ele gastou transporte, armazenamento, ele tem direito ao reembolso. Remuneração, riscos e responsabilidade. A remuneração, ela normalmente corresponde a um percentual sobre o negócio realizado. Cláusula Bell-Cribelli, esse é um dos pontos também muito importantes da nossa aula, né? Que nessa cláusula, o comissário, ele garante o pagamento do terceiro, ele assume o risco da inadimplência e por isso, por esse risco, ele recebe uma comissão maior. Se o comprador ele não pagar, o comissário deve ser responsável, ele deve responder por esse valor. Então, responsabilidade perante terceiros. O terceiro ele negocia com o comissário, por isso cobra do comissário e não cobra diretamente do comitente. Essa é a consequência direta da atuação em nome próprio. Extinção, direitos e importância. O contrato ele pode ser encerrado por diversas razões. Exemplos de extinções: vontade das partes, conclusão do negócio, descumprimento contratual. Se for sem justa causa, ele pode gerar indenização. Direitos do comissário: juros por atraso, retenção de bens e valores. Então a importância prática é que o contrato de comissão ele é extremamente relevante, porque ele facilita operações comerciais, ele preserva o sigilo estratégico, ele amplia oportunidades de negócio, reduz custos operacionais. Um exemplo bem próximo, mais moderno, é que muitas operações de importação e exportação utilizam esses mecanismos semelhantes, exatamente para facilitar as negociações internacionais. Então, a gente agradece pela atenção que vocês dispensaram nessa aula. É uma aula mais curta, mas eu não posso deixar de chegar no final dessa aula, e deixar bem claro que hoje nós aprendemos o conceito de contrato de comissão, as diferenças em relação ao mandato, corretagem e representação comercial. Também os direitos, deveres do comissário, os riscos assumidos pelas partes e a importância desse contrato para as relações empresariais modernas. Como mensagem final, eu gostaria que vocês lembrassem que no contrato de comissão, o comissário ele age em nome próprio, mas por conta do comitente. Para gravar, para memorizar e para não errar na prova do Ávila, basta memorizar que o comissionário é o que recebe a comissão. Se vocês gravarem isso, vocês já terão compreendido a essência do Instituto. Então, como eu disse, essa aula é um pouco mais curta, porque infelizmente a gente não tem a presença de vocês aqui para participarem, para perguntarem, para acrescentarem a essa apresentação que foi feita, mas a gente acredita que com esses slides disponibilizados para vocês no grupo, com o mapa mental que nós também disponibilizamos, e você retornando um pouco ao vídeo, você estará bem preparado para a prova. Então, muito obrigado por ter acompanhado essa videoaula e até a próxima. Um grande abraço.